Eu não dei esse testemunho ainda, questão de um ano atrás, mais ou menos, quando nós chegamos aqui na igreja, eu andava sentindo nem a Marley sabe disso, eu andava sentindo umas coisas meio esquisitas, né? Eu sentia um formigamento no meu braço esquerdo, eu me sentia mal em determinados momentos do dia, sem nenhum motivo assim aparente, né? Eu me sentia mal. E daí um dia nós fomos lá na casa da Marli e tinha uma missionária lá. E ela pediu para orar por mim. E ela orou por mim. E ela me disse: olha, Deus está dizendo para você que Ele está te curando hoje. Você tem um problema de saúde, mas Ele está te curando. E daquele dia para cá eu me senti melhor, não tive mais o formigamento no braço. Dizem, né, que o formigamento no braço esquerdo é infarto, né? Eu não tive mais. Mas Deus mandou uma pessoa, ela estava visitando a Marli lá e ela orou por mim naquele dia. Deus seja louvado. E Deus me curou naquele dia, amém? E quando eu pedi para você dar testemunho, eu lembrei que eu não tinha dado o meu testemunho, né? Eu preciso dar o meu testemunho também, porque às vezes, né, Raquel, parece que o pastor não precisa de oração, né? Mas precisa sim. E Deus mandou uma pessoa que falou comigo e eu realmente andava assim meio com medo de bater as botas, né? Eu falei: meu Deus, né? Deus me trouxe para a igreja, tinha recém-assumido a igreja, me trouxe para a igreja, vai me recolher para o céu, tudo bem, né? O céu é a nossa morada, nós estamos prontos para ir morar com Jesus, né? Morar com Jesus, como diz Paulo, é lucro. Mas o Senhor me trouxe aqui, agora vai me recolher, né? Mas Deus não faz isso não, né? Ele só queria mais uma vez mostrar o poder dele sobre a minha vida e o controle que ele tem sobre as nossas vidas, amém? Então ele pode te curar. Eu quero ler com você hoje um texto. A gente está com um tanque batismal, como disse a Marley aqui, né? Uma água. Não tem salinha, né? Só para os menores? Então tá, então os menores podem sair. De quantos anos para baixo? Deixa ela ver. Ah, 7. De 7 para baixo. Então tá. Então de 7 para baixo pode sair. Os demais vão ficar aqui. É um combinado que nós fizemos eu e a Lu com autorização do Espírito Santo. Amém? Amém. Eu quero ler um texto que está em Atos 8. A partir do verso 26, Atos 8, a partir do verso 26, está aqui a água, né? Nós vamos falar sobre um batismo. Nós vamos conversar algumas coisas a respeito desse batismo, né? Amém? Amém. Atos 8, a partir do 26. Atos 8, a partir do 26. Nós estamos com a trainee ali no multimídia hoje, nós vamos dar um tempinho para ela. Ela está assumindo hoje a função. Mas também se não aparecer não tem problema, a gente lê aqui, né? Amém? Atos 8, 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta.
Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Um texto longo, mas Deus quer falar conosco através dele. Feche os teus olhos, fala com Deus aquilo que você veio buscar nessa noite. Pai, que o teu Espírito Santo fale conosco agora através da tua palavra, Senhor. Precisamos de ti, precisamos do Senhor, Pai. Dependemos do Senhor. Traz a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quem sabe quem é esse Filipe? Melhor, quem não sabe quem é esse Filipe? Todo mundo sabe, alguns não sabem. Esse Filipe é discípulo de Jesus, é um dos discípulos de Jesus, né? Esse Filipe era amigo de Natanael, e eles começaram então a seguir Jesus. E Jesus já tinha morrido, nós estamos aqui no livro de Atos. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já subiu aos céus, mas o Espírito Santo, né, falava com os apóstolos que tinham ficado aqui. E a gente começa lendo que o anjo do Senhor disse a Felipe, ou seja, o Espírito Santo deu um comando para Felipe, assim como o Espírito Santo me deu uma ordem quando eu estava ali atrás, na frente do bebedouro, me preparando para vir pregar. Deus falou: não, hoje você vai começar orando pelas pessoas enfermas, porque tem pessoas que eu vou curar nessa noite. Amém? E ele mandou. O que Felipe fez? De imediato ele obedeceu. Quando nós obedecemos a Deus, coisas tremendas acontecem. Quando nós obedecemos, ouvimos a voz do Espírito, quando nós temos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, e quando nós temos um coração para obedecer a voz do Espírito, coisas tremendas acontecem. Por isso que eu falei para você, eu não posso deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo está me mandando fazer. Por quê? Porque senão eu estaria impedindo a bênção de Deus sobre a vida de algumas pessoas. Então Deus, às vezes, nos dá ordens, e o que nós temos que fazer é obedecer. E Felipe obedeceu. E algo tremendo vai acontecer, né? Ele se levantou e foi atrás do eunuco, né? Do etíope. Ele era o quê? Ele era um alto oficial da rainha Candace da Etiópia. Ou seja, fala que ele cuidava do tesouro dela. Ele era o cara que cuidava da grana da rainha da Etiópia. Então ele era alguém que tinha um alto cargo, era alguém que tinha uma função elevada, e era alguém que com certeza era próspero, tinha prosperidade, tinha bens materiais, e ele era rico. Mas ele estava preocupado com a sua própria vida. Ele estava fazendo, você vê que ele faz algumas perguntas para Felipe aqui. Ele era uma pessoa que se questionava. Com certeza ele questionava: o que eu estou fazendo nessa terra? Para onde eu vou quando eu morrer? Qual é o objetivo de eu estar aqui? Por que Deus me criou? Eu sei que algumas vezes você mesmo faz esse tipo de pergunta. O que você está fazendo aqui? Se eu morrer amanhã, para onde eu vou? Se eu deixar essa terra, para onde eu vou? Como eu disse no começo, né? Eu estava com medo entre aspas, não medo de morrer, porque eu tenho certeza que se eu fechar os meus olhos aqui, eu vou abrir os meus olhos lá no céu, nos braços de Jesus. Um lugar muito melhor do que esse, onde não há pranto, onde não há dor, onde não há tristeza, porque a palavra me diz isso. Um lugar onde as ruas são de ouro, né? Tem alguns que fazem algumas simulações do céu de acordo com o seu interesse, né? Então as ruas no céu são de Coca-Cola. Eu já ouvi um profeta dizer, né, Dario? O nosso profeta David Keelan, ele dizia, um adorador, né, um homem
um inglês que vive no Brasil, e nós ouvimos dele isso, olha lá, comendo, lógico, comendo um cachorro quente em volta de uma mesa, né? Não estávamos pregando a palavra, mas ele falou assim: pastor, o rio lá do céu deve ser de Coca-Cola, porque eu gosto de Coca-Cola, né? Ele falou assim: no céu não tem cebola, porque cebola é uma coisa ruim, cebola faz a gente chorar. Eu falei: não, mas eu gosto de cebola, então no meu céu vai ter cebola. No teu não tem, mas no meu tem, né? Então lá é um lugar de alegria, de paz. Então assim, eu não tenho medo de morrer. Eu estava preocupado porque eu estava começando um trabalho aqui, parece que iam me tesourar, né? Poxa vida. Então não me trouxesse, né? Trouxesse outra pessoa. A gente não tem medo de morrer porque você sabe para onde você vai. Mas tem muita gente que não sabe, que tem medo de morrer. Tem medo da morte. Então você tem que saber que Deus tem um lugar preparado para você depois que você morrer. Ah, pastor, mas eu sou pecador. O que foi que Filipe explicou para esse rapaz, para esse alto funcionário da rainha? Ele explicou: olha, Jesus morreu na cruz e perdoou os seus pecados, meu querido. Se você tinha algum débito, alguma dívida, está escrito lá que Jesus encravou esse débito na cruz. Você não deve mais nada. Jesus é o Salvador, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o nosso Jesus. Amém? Amém. Nossa vida está nas mãos dele. A nossa vida está nas mãos dele. E foi isso que Filipe explicou para esse funcionário. E ele de imediato acreditou, ele creu. Mas faltava algo. Marcos 16. Se a Marlene conseguir colocar lá, Marcos 16. Senão eu leio para você também aqui, não tem problema. Mas Marcos 16 fala algo muito simples a respeito da nossa salvação. Eu já falei na quinta-feira sobre isso um pouquinho, foi só na introdução, né? Mas hoje eu quero me deter um pouco mais nisso aqui. Então, Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mas quem crer e for batizado será salvo. Esse eunuco estava ali, acabou de ouvir o Evangelho, aceitou Jesus, digamos assim, né? Como a gente fala, e percebeu que faltava alguma coisa, porque Filipe deve ter dito para ele: olha, Jesus foi embora, foi para o céu, mas ele falou: quem crer e for batizado será salvo. E daí o eunuco virou para ele e falou assim: mas eu posso ser batizado? Você pode me batizar? O que me impede de ser batizado? Né? Ele fala lá no final, né? Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então assim, o batismo, ele é de Jesus. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos a pessoa que tenha já uma certa consciência, ou seja, nós não batizamos criança recém-nascida. Por quê? Porque o batismo é um sinal material de algo que aconteceu no seu coração. Você percebeu, né, que algo novo nasceu em você. Você tem um Salvador, você tem um Pai, você tem alguém que pagou a sua dívida, alguém que pagou os seus pecados, e você tem entrada no céu de graça. Como eu disse lá na praça na sexta-feira, não é sobre você, não é sobre as suas falhas, não é sobre os seus defeitos, não é sobre aquilo que você faz de errado. Todos nós fazemos coisas erradas, até para que a gente não fique orgulhoso diante dos outros, para que você não fique se achando melhor do que as pessoas, para que você não se encha de soberba. Então todos nós temos falhas e temos pecados, mas não é sobre as suas falhas e seus pecados, é sobre o que Jesus fez. Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz. Então eu tenho direito a entrar no céu de graça.
Não é sobre mim, é sobre Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Então foi isso que Filipe explicou para o eunuco, e o eunuco pensou: poxa vida, agora eu creio, mas falta alguma coisa. Olha, ali tem uma água. O que me impede de ser batizado? Nada. Porque nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é nosso, o batismo não é meu, o batismo não é da igreja, o batismo é do Senhor Jesus. Nós batizamos as pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Batizando-as, está escrito no texto, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é da igreja do Evangelho Quadrangular, o batismo é de Jesus. Então nada te impede de ser batizado. De repente temos pessoas aqui que já creram, que creem, mas ainda não se batizaram. Batismo é simplesmente isso, algo muito simples. Você crê e você foi batizado, então você está salvo. Quando você fechar os olhos aqui, você abre os olhos lá nos céus, nos braços de Jesus. E foi esse versículo que eu me converti dentro da minha casa, sentado no sofá da minha casa. Sentadinho lá, eu leio João 14:1. Não, eu estava com a vida arrebentada, né Marlene? Marlene está balançando a cabeça de que sim, ela sabe como a minha vida estava arrebentada. Minha vida estava arrebentada. Eu sento no sofá da minha sala, um sábado de manhã, abro a Bíblia em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E tudo que eu tinha naquele momento era medo. Eu estava com o coração perturbado. Isso foi no mês de abril, começo de abril, no comecinho de maio. Eu não lembro até se não foi no dia do aniversário da Marlene, mas no comecinho de maio de 1991. Lá se vão 32 anos. Nós imediatamente descemos as águas do batismo, lá na primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Curitiba. Um dia frio como hoje, maio, uma água fria, nós descemos as águas do batismo. Por quê? Porque nós entendemos que quem crer e for batizado será salvo. Amém? Não sei quem já é batizado e quem não é, né? Você que sabe. Mas Deus me mandou falar isso para você nessa noite. Eu sei que nós temos um jovem que está preparado e a gente já fez um batismo aqui anterior. Nós fizemos um batismo no mês de fevereiro para 5 pessoas, né? Nós fizemos um batismo aqui no ano passado para um menino só. Então nós estamos preparados para batizar 1, 2, 3 pessoas. Nós íamos batizar um, né, Lucas? Mas, se tiver mais alguém, a gente batiza também. Não perca a chance, não perca a oportunidade. Ah, pastor, mas eu não trouxe roupa. Eu não tenho roupa. Se joga na água aí, meu filho. Melhor você ir para o céu molhado do que você ir para o inferno seco. Né? Né? O que Jesus fala, melhor ir para o céu com um olho só do que ir para o inferno com 2 olhos. Né? Então não perca a oportunidade. Se você quer se batizar hoje, nós estamos aqui. O pastor Lucas está ali, ele vai nos ajudar, né? E nós vamos preparar o batismo. Já temos um batizando, né? E vamos batizá-lo. Enquanto isso, se você sentir vontade de ser batizado também, se você quiser, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. A gente vai se batizar também nessa noite. Deve ter uma toalha sobrando aí em algum lugar, né? Para alguém te enxugar. Mas não se preocupe com isso. Se você crê no Senhor Jesus, só te falta o batismo nas águas, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Amém? Amém. Nosso Deus é legalista? Não, nosso Deus não é legalista. Então tem gente que me pergunta assim, pastor, e aquela pessoa que
que ele crê em Jesus, mas de repente ele morre antes de ser batizado. O que acontece? Nosso Deus não é legalista. Uma pessoa que não teve a oportunidade de se batizar, que creu, mas não teve a oportunidade de se batizar, ele vai ser salvo. Agora você que creu e teve a oportunidade de se batizar e não se batizou, você está devendo alguma coisa. Você precisa tomar essa atitude. E o batismo nada mais não é compromisso. Como eu falei, o batismo é de Jesus, não é um compromisso com a igreja, não é um compromisso com o pastor, é simplesmente um sinal externo de algo que aconteceu dentro de você. Como eu estava falando, né? Naquele meu sofazinho lá, de manhãzinha num sábado, eu falo assim: Senhor, eu acredito nessa palavra e eu entrego para o Senhor a minha vida a partir de hoje. A minha vida é uma bagunça, mas minha vida não serve para nada, minha vida está toda quebrada, mas eu creio que o Senhor pode consertar. Amém? E o Senhor vai consertar. Amém. E ele consertou. Né? Consertou hoje, graças a Deus, né? Novo homem, feliz, grato a Deus, cheio de fé, de esperança, sabendo que Deus tem um lugar reservado para mim, como Ele me disse há 32 anos atrás. Amém? Amém. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos inverter um pouco as coisas aqui. A Bianca vai vir fazer a oferta. Enquanto a Bianca faz a oferta, quem sentir